Angara, Sena Maitá, Ixé Ângelo Malisson Tupinambá, morador do território histórico ancestral do Murucutu, coordenador da campanha Vozes do Murucutu, pelo protocolo de consulta prévia livre e informada das comunidades tradicionais ribeirinhas no contexto da área de proteção ambiental de Belém. Faço parte também do Fórum Municipal de Mudanças Climáticas pela representação das comunidades tradicionais ribeirinhas e há uma semana estive presente na 28ª Conferência Mundial do Meio Ambiente, a COP28, realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, aonde eu tive a oportunidade de ver o governador do estado do Pará, Helder Barbalho, falando muito a respeito da floresta em pé. No entanto, ao chegar ao nosso território, a gente vê que existe muita distância entre intenção e gesto. É de muita preocupação nossa o projeto da Eco-Rodovia Liberdade. Em nossa opinião, ela vai romper o cinturão institucional que protege a floresta e vai abrir caminho para a entrega gradual do patrimônio ambiental, a exploração de seus recursos, a violação de direitos e a perda de identidade sociocultural das comunidades tradicionais. O projeto da Avenida Liberdade vai rasgar ao meio a área de proteção ambiental metropolitana de Belém, criada por decreto estadual em 1993 para a proteção dos mananciais Água Preta e Bolônia, que abastecem a cidade e protegem o Parque do Tinga, ponto turístico e de conservação de espécies. O governo defende que seu objetivo é diminuir o número de acidentes e o fluxo de veículos na BR-316 como alternativa de entrada e saída para a região metropolitana. No entanto, seus argumentos não justificam o impacto ambiental. A rodovia Liberdade vai impactar diretamente todo o complexo ecossistema de vida animal e vegetal, solo, clima e comunidades. O projeto é rota de entrada pela especulação imobiliária, loteamentos, apropriações indébitas, derrubada de cobertura verde primária em áreas contínuas, aterramentos de igarapés, de áreas de várzeas e terrenos de igapó. Vai trazer perturbação sonora, afugentamento e atropelamento de animais. São cerca de 10 mil veículos trafegando onde vivem espécies de aves, algumas ameaçadas como ararajubas, além de diversa fauna de flora e de cobras, macaco da noite, jurupixuna, boca preta, jaguatirica, quatitus, quatipurus, cutias, tatus e capivaras. A rodovia Liberdade ameaça as comunidades tradicionais que vivem no afluente fluvial, à margem direita do rio Guamá, assim como os furos e igarapés Catu, Auramirim, Assacuaçu, Uriboca e Uriboquinha, que são responsáveis pela formação da bacia do Murucutu e dos mananciais Água Preta e Bolônia que abastecem a cidade. Liberdade para quem? Liberdade para quê? Se esse projeto nada mais é do que uma rodovia na contramão do planeta, um projeto que avança sem considerar as espécies e as comunidades que aqui vivem. A rodovia vai transformar o nosso território numa segunda avenida perimetral, vai nos transformar em acostamento tipo alça viária. O projeto Rodovia Liberdade viola desde seu planejamento o direito assegurado pelo artigo 6º da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que versa sobre os povos indígenas e comunidades tradicionais, em que deve consultar os povos interessados mediante os procedimentos apropriados e particularmente através de suas comunidades, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas que lhe causem impacto direto. Infelizmente, as comunidades que são diretamente impactadas por esse projeto não estão presentes aqui. O governo do estado, que buscou garantir equipamento para transmissão, o equipamento logístico para essa audiência, em nenhum momento se dispôs a garantir um transporte para que pudesse trazer as nossas comunidades de lá de dentro dos furos dos rios, de dentro dos furos dos garapés, para que possam participar aqui. Se não há presença das comunidades, essa audiência ela não tem validade, porque não está ouvindo o conjunto das comunidades aqui. E ficamos muito preocupados, porque daqui a pouco os sistemas de comunicação da Rede Brasil Amazônia de Telecomunicações, a RBA,
a própria Funtelpa e os outros órgãos de comunicação que dão base à sustentação ao governo do Estado vão afirmar que a rodovia foi amplamente aprovada numa audiência pública, porque é assim que eles têm feito. Toda vez que tem uma reunião, eles vão para os meios de comunicação dizendo que aquela reunião foi para dar aprovação para a rodovia, quando na verdade a gente ainda está debatendo ainda os seus impactos, as suas mitigações. Por isso, as nossas comunidades precisam ser ouvidas. Realizamos um projeto da campanha Vozes do Murucutu para a criação do protocolo de consulta prévia livre e informada das comunidades ribeirinhas, Porto da Ceasa, Uriboquinha, Beira Rio, Nossa Senhora dos Navegantes. E a gente não está vendo aqui essas comunidades sendo complementadas, inclusive algumas dessas comunidades nem mesmo aparecem no relatório, no estudo de impacto técnico, colocando aí apenas Nossa Senhora dos Navegantes, Ceasa, que não é a comunidade Ceasa, é a comunidade Maria Petrolina do Porto da Ceasa, como uma comunidade tradicional, ancestral, que já tem pelo menos 407 anos de ocupação naquele território, que remonta o acampamento revolucionário das tropas da cabanagem em 1835, e que antes disso foi a ocupação do meu povo, da nação Tupinambá, quando da ocupação aqui de Belém, a antiga Mairi, quando foi criado esse território que até hoje tem o mesmo nome do Murucututu, o Murucutu, que foi criado como refúgio e resistência à luta anticolonial aqui em Belém, na guerra chamada Levante Tupinambá, de 1617 até 1621. Então a gente quer que essas comunidades elas sejam ouvidas, que haja espaços de escuta e de deliberação dentro de cada uma dessas comunidades, porque não é possível convocar uma audiência pública tão distante das nossas comunidades, sendo que o próprio rio já é um avanço também para a gente poder chegar aqui e se colocar isso. Então a gente coloca assim: nada sobre nós sem nós, nada sobre nós sem ouvir a nossa voz das comunidades. E não adianta fazer BR, Avenida João Paulo II, Avenida Liberdade, e, por exemplo, não olhar para o próprio Rio Guamá como um recurso privilegiado de transporte. Então, o que a gente precisa aqui não é de construção de novas rodovias, é mais de educação de trânsito, é mais condições de vias adequadas, é mais espaço dentro das comunidades, porque os carros sempre vão crescer dentro dessa comunidade, da área da metropolitana, e a gente não pode cada vez mais que ampliar o número de carros na cidade, construir mais rodovia. Então, se alguma coisa está errada desde o início, é o sistema modal de transporte, de educação de trânsito que precisa ser mudado, e não a construção de novas rodovias para romper o cinturão institucional e colocar a entrega gradual dos nossos territórios à especulação imobiliária e à violação de direitos e perda de identidade. Muito obrigado. Coicaturete, Senamaitá. Chamo a dona Maria Onise Brito Barra Ribeiro, de Ananindeua. Só encerrando, fazendo a entrega do nosso protocolo de consulta prévia, livre e informada, para a Secretaria de Estado, para que tenham conhecimento e deem providências, porque é uma lei que é regulamentada por um acordo internacional do qual o Brasil é signatário. Muito obrigado.